1888. Um retrato. Tem sido uma obsessão política de alguns a desqualificação do ato formal de abolição ocorrido em 13 de maio de 1888, assinado pela regente do Império do Brasil, Princesa Isabel. Não foi essa a impressão dos negros contemporâneos da Lei Áurea. Juntamente com pardos e brancos simpatizantes da causa abolicionista, promoveram alegres comemorações pelo país naqueles dias, a começar pela acontecida no Rio de Janeiro, no Paço Imperial, no dia fatídico. O sentimento de revanche baseava-se no fato de a lei não prever indenização aos proprietários, o que foi pessimamente recebido pelos senhores, que se vingariam, por sua vez, pouco mais de um ano depois, com o apoio ao golpe de Estado da proclamação da República. A propósito, uma causa branca, pois a maioria dos afrodescendentes era monarquista, pela lembrança dos reinados africanos recriados no Brasil e pelo apoio de Dom Pedro II ao movimento abolicionista. Para se ter uma ideia do impacto da abolição sem indenização, tome-se o caso de Dona Luísa Flora Bulcão Viana, viúva do proprietário do engenho Dom João, Francisco Vicente Viana, com 233 hectares e 38 escravos em São Francisco do Conde, Bahia. O inventário fora aberto na comarca local em 12 de maio de 1888. Os oficiais de justiça encarregados calcularam patrimônio líquido de 45 contos de réis herdados por Dona Luísa. No dia seguinte, a herança caiu para 22 contos, pois os demais 23 contos, relativos à posse dos escravos, não podiam mais ser contabilizados. Para piorar, os ex-escravos recusavam-se a seguir trabalhando nos engenhos e fazendas, pois queriam distância física da lembrança da antiga condição. Os que permaneciam escravos nas últimas décadas de vigência do regime tinham valorização elevada em função da demanda cafeeira, que colecionava recordes de produção e exportação. Infelizmente, tal demanda, combinada à interdição do tráfico atlântico, acelerou o comércio interno, do Nordeste para o Sudeste, separando famílias, pois homens eram vendidos, não suas esposas e filhos. A maioria deles nunca se reencontrou, uma das situações mais tristes na história da escravatura no Brasil. Os anos 1860 registraram o maior preço para escravos adultos do século XX. Depois disso, a perspectiva da abolição próxima fez cair os valores. Em Pernambuco, um escravo custava em média, em 1800, 103 mil réis. Em 1860, 724 mil réis. Em 1880, a cotação média tinha caído para 513 mil réis. No Rio Grande do Sul, os preços para as mesmas três datas variavam entre 125 mil réis, 1.033 contos de réis e 447 mil réis, respectivamente. Para se ter uma ideia de equivalência de valor, tomemos a cotação de um boi adulto pronto para o abate em cada data em praças compradoras de bois, cotação que aproximadamente acompanhou a inflação do século XIX. Em 1800, um escravo custava o mesmo que 20 bois. Em 1860, 40 bois. Em 1880, 13 bois. Noutra comparação, por volta de 1850, no Sudeste, um escravo adulto custava o equivalente a 100 meses de salário de um trabalhador livre. O escravo tinha de ser alimentado e vestido por seu dono. O livre, quando recebia alimentação, esta era descontada de seu salário. Os fazendeiros, majoritariamente, continuavam a optar pela mão de obra escrava nessa época, por fatores diversos, não se descartando preferências culturais. Outro fator a encarecer o preço dos escravos ao longo do século XIX foi o pouco cuidado dos brasileiros pela saúde e pela reprodução de seus cativos. Embora os senhores de escravos americanos fossem em geral mais rígidos no trato com sua mão de obra servil, foram significativamente mais eficientes nos cuidados necessários para o maior crescimento vegetativo da escravaria. O dado, comparado no capítulo 7, é um entre muitos a indicar o melhor emprego de capital fixo pelos americanos em relação aos brasileiros, resultando, ao final, maior prosperidade econômica para os colonos de matriz britânica. Também foram mais comuns no Brasil as alforrias,
por compra ou por ato gracioso dos senhores. Um detalhe sobre a abolição brasileira é que ela não beneficiou quase nenhum escravo branco. Embora fosse possível tal circunstância, e de fato tenha ocorrido, pois a escravidão não era definida por cor, os poucos pardos claros e brancos já tinham há muito sido alforriados, em alguns casos devido ao clamor público, como ocorreu a um escravo de olhos azuis, conforme registro recuperado por Luiz Felipe de Alencastro, flagrado em 1858 por uma pequena multidão no centro do Rio de Janeiro, que logo juntou a quantia necessária para comprar sua liberdade. Também pouco atingiu os mestiços. O censo de 1872 apontava 87,44% deles como livres. Os pardos, naquela ocasião, eram 5,35 milhões numa população total de 9,93 milhões. No mesmo ano, 52,87% dos negros seguiam sendo escravos, mas somavam apenas 708 mil indivíduos. No censo de 1890, logo após a abolição, os pardos seguiriam formando a maioria da população nacional e somente seriam superados pelos brancos, reforçados pelo enorme fluxo migratório europeu em 1940. Paradoxalmente, a abolição deu-se no auge da popularidade do racismo científico entre a elite nacional. Os republicanos positivistas eram os principais adeptos da tese de inferioridade de índios, negros e mestiços. Mais do que apagar a mancha da escravidão, a República pretendeu apagar o que considerava uma mancha genética. Se não ousou obstar a reprodução dos negros e pardos, talvez tenha sido mais por falta de meios do que pelo medo de possíveis revoltas, ou talvez por acreditar, como propunham médicos da época, que a inferioridade própria dos mestiços os faria naturalmente menos propensos a reproduzir e, em reproduzindo, menos propensos à sobrevivência e a transmitir seus caracteres aos descendentes. De qualquer forma, era impossível deixar de constatar o caráter mestiço do brasileiro do final do século XIX. Mestiço não apenas na cor, mas, como assinalou o polemista Silvio Romero, todo brasileiro é mestiço, se não no sangue, pelo menos nas ideias.